Boa noite, aqui Gustavo Bebiano. Hoje é dia 13 de novembro de 2019. A minha manifestação aqui é por conta de duas acusações que me foram feitas hoje, de acordo com a imprensa e de acordo com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança e de outros parlamentares do PSL, duas acusações que me foram feitas pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. A primeira acusação seria no sentido de que eu teria atrapalhado todos os vice-presidentes que ele teria escolhido, que ele queria para a chapa dele. Eu teria atrapalhado porque, no fim da linha, eu tinha planos ocultos de ser o candidato a vice-presidente da República. E a segunda acusação, igualmente leviana e grave, foi no sentido de que eu teria fabricado um dossiê contra o hoje deputado Luiz Felipe, um dossiê envolvendo fotografias em orgias gay e brigas de rua, agressões a mendigos e outras coisas surreais, inacreditáveis, desse tipo. Então, estou me manifestando aqui veementemente, em primeiro lugar para dizer que isso é uma mentira deslavada. O presidente da República, se disse isso, eu não ouvi da boca dele em lugar nenhum, mas acredito nos deputados do PSL. Se o presidente disse isso, o presidente mais uma vez falta com a verdade. Eu gostaria que o presidente tivesse a coragem de dizer isso olhando nos meus olhos. Toco o telefone na madrugada de sábado para domingo na minha casa, às 4h30 da manhã. Era o Jair Bolsonaro me avisando que tinha recebido um dossiê entregue a ele por um delegado federal, que eu não sei quem é, em conjunto com um coronel do Exército, que eu também não sei quem é. E o Jair me disse ao telefone, eu acordei atordoado, não esperava aquela ligação, e ele disse que nesse dossiê tinham fotos do Luiz Felipe participando de festas gay, bailes de máscara gay e etc., além de um envolvimento com gangues de briga de rua que agrediam mendigos, enfim, uma história tão baixa, tão surreal, tão esquisita. Eu acordei atordoado com aquele negócio, príncipe, vice-presidência da República, suruba, gay, príncipe. Quando a gente assiste certas séries como House of Cards, por exemplo, ou West Wing, escrita pelo brilhante Aaron Sorkin, ou quando lê um livro como Relações Perigosas, que mostra os bastidores da corte francesa e a disputa pelos favores de quem vai ficar próximo da aristocracia, basicamente o que a gente está vendo ali, o que a gente está assistindo, o que a gente se interessa é pelas intrigas palacianas. Porque a esfera política ela se desenvolve em pelo menos 3 níveis. Você tem o nível público, que é aquilo que eles dizem, aquilo que os políticos vão lá e prometem para vocês, falam na televisão, falam na imprensa, aquilo que eles querem que vocês ouçam. Você tem a esfera nos bastidores, o nível do bastidor, que é o que eles falam por trás das câmeras, entre eles, em salas fechadas, em reuniões secretas. Você tem a esfera privada dos políticos, que é aquilo que eles fazem em sua vida particular, em sua vida pessoal. E essas 3 esferas interessam ao público, porque quando você se torna um político, quando você se torna um representante público, esses 3 níveis se estreitam e passam a se confundir. A vida pública do candidato é tão importante quanto aquilo que ele faz na vida privada. Se você tem um candidato que tem uma vida imoral, vamos pôr entre aspas isso aqui, você tem uma vida depravada, isso vai afetar a credibilidade dele e a imagem dele também para o público. E a imprensa política, ela cobre essas 3 esferas. Na verdade, boa parte dos assuntos da imprensa política tem a ver com a esfera dos bastidores, com o nível dos bastidores, aquilo que eles querem ocultar das pessoas, e da esfera privada dos políticos também. Porque uma imprensa que reproduz apenas aquilo que é da esfera pública, apenas aquilo que o político quer que você ouça, é relações públicas. É o que fez, por exemplo, a imprensa durante a Lava Jato, de reproduzir aquilo que o Sérgio Moro, que os procuradores da Lava Jato queriam que você ouvisse. Como eu disse, isso é relações públicas, isso é você defender a visão oficial do governo.
Jornalismo investigativo é quando você tem jornalistas procurando as outras esferas, a esfera privada e a esfera dos bastidores. Por que eu estou falando sobre isso? Como você viu nesse vídeo do começo aqui, você tem o Gustavo Bebiano, que foi presidente do PSL durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, foi muito próximo do Bolsonaro durante a campanha e que também foi ministro do governo Bolsonaro, falando aqui nesse vídeo, que tem 15 minutos, eu botei só um trechinho aqui, mas ele falando sobre uma acusação agora de que ele teria criado um dossiê para queimar o príncipe, entre aspas também, porque ele não é nada, né? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que foi um dos cotados para ser o vice-presidente do Bolsonaro. Era um dos principais nomes, inclusive. Como o Bebiano explica nesse vídeo aqui, tinha 4 nomes principais. Então você tinha o general Heleno, que por questões partidárias não foi possível. Você tinha a Janaína Pascoal, que foi um nome muito cotado também, mas por motivos pessoais ela não quis ser vice-presidente. Você teve o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que era o favorito para ser o vice-presidente e que foi limado no último instante. Você tinha o general Hamilton Mourão, que não era o preferido do presidente, nem do grupo próximo do presidente, e que foi selecionado e que atualmente é o vice-presidente. Então qual é a história? O que aconteceu? Essa história surgiu ontem, quando o presidente fez uma reunião com o pessoal do novo partido dele. Ele vai sair do PSL, agora ele pretende ser do PSL, e vai criar um partido novo que é a Aliança pelo Brasil, que é um partido ultra-reacionário. Se vocês achavam que o PSL era um reduto de malucos, de doidos da extrema-direita, é porque vocês não viram o perfil desse partido novo agora, que é extremamente reacionário, é extrema da extrema-direita. Então ele fez uma reunião com os parlamentares desse novo partido, e nessa reunião ele se dirigiu ao príncipe, entre aspas aqui, ao príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e disse o seguinte: "Príncipe, estou te devendo eternamente." E daí o príncipe respondeu: "O que é isso? Deve nada, presidente." Daí o presidente explicou: "Devo sim. Você deveria ter sido o meu vice e não esse Mourão aí. Eu casei errado e agora não tem mais como voltar atrás." E daí surgiu, veio à tona as intrigas palacianas, o que ocorreu nos bastidores para que o príncipe não houvesse sido indicado como vice. Então o príncipe acusou que o Bebiano teria criado um dossiê com informações falsas sobre ele, de que ele teria participado de uma suruba gay e que também fazia parte de uma gangue que espancava mendigos nas ruas. E a reação primeiro veio do Alexandre Frota. O Alexandre Frota publicou o seguinte na revista Cruzoé, dizendo que o presidente ligou para ele de madrugada, às 5 horas da manhã, perguntando se o Alexandre Frota tinha recebido as fotos do Luiz Felipe de Orleans Bragança. Daí, segundo o Alexandre Frota, eu perguntei: "Que fotos?" Ele me disse que depois me mostraria e me perguntou se eu sabia se o príncipe era gay ou não. E ele respondeu que não sabia. E nesse vídeo do Bebiano, ele explica essa história, ele conta os detalhes de como se deu isso, que ele também recebeu o telefonema do Jair Bolsonaro falando desse dossiê e que ele não sabia do que tinha acontecido. E que, segundo o Bebiano, quem preparou esse dossiê foi um delegado da Polícia Federal e um coronel do Exército. Então o Bebiano disse que ele não fez isso e que o presidente, ao pôr a culpa no Bebiano, e o príncipe também a fazer isso, estão mentindo. O Bebiano diz com todas as palavras, ele diz que o presidente está faltando com a verdade, mas basicamente está chamando o presidente de mentiroso. O presidente tem feito uma campanha difamatória contra o Bebiano, e isso há muito tempo, segundo o Bebiano, desde quando ele foi demitido como ministro. Então, segundo essas intrigas agora, o que aconteceu foi: alguém mandou um dossiê para o Bolsonaro mostrando fotos comprometedoras do Luiz Felipe de Orleans Bragança, o príncipe, numa suruba gay que faria parte de um grupo que espanca mendigos. Se isso é verdade ou não, não tem como dizer, não sei, não vi esse dossiê, nem o Alexandre Frota disse que viu também, mas foi a razão que levou o Bolsonaro a retirar o príncipe como vice e a pôr o Mourão. Pelo jeito ele se arrepende. Primeiro porque, como a gente sabe, no começo da presidência, o Mourão contrariou o Bolsonaro em muitas circunstâncias. O Bolsonaro dizia uma coisa absurda, geralmente, e o Mourão vinha lá e se apresentava com uma voz da sensatez. Então muita gente cogitou, inclusive eu mesmo, que havia ali um golpe interno para a derrubada do presidente, para que o vice assumisse, para que o Mourão se tornasse presidente. Isso não aconteceu. O que a gente viu foi justamente o contrário. Foi o presidente queimando a ala militar de todos os modos possíveis, se aproximando da ala fundamentalista olavista, a ala radical do governo, e rompendo com a ala que seria mais ou menos moderada, que seriam os militares. Mas no fundo, se fosse verdade esse dossiê, de fato comprometeria o Bolsonaro no sentido de que você tem ali um candidato que era homofóbico, que durante boa parte da sua carreira atacou gays, atacou grupos LGBT, e daí se você tivesse um vice-presidente que faz suruba gay, isso afetaria a imagem que o Bolsonaro consolidou.
de um sujeito homofóbico. E essas intrigas palacianas são tão importantes ao ponto que ontem, por exemplo, só para você ter uma noção da dimensão de que isso pode tomar, ontem começaram as audiências públicas do impeachment do Trump. Então você tem lá agora os deputados norte-americanos, os congressistas norte-americanos se reunindo para decidir se vão realizar o impeachment do Trump ou não. E com base em intrigas palacianas, com base em informações que não são públicas, que são nos bastidores, entre assessores do Trump, entre embaixadores do Trump, e que, segundo essas denúncias, o Trump teria usado sua influência como presidente para convencer o presidente da Ucrânia a investigar os Bidens, ou seja, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que foi vice-presidente do Obama, e o filho dele, que foi diretor de uma empresa de gás na Ucrânia. Então essas intrigas nos bastidores são aquilo que estão levando agora a um processo de impeachment do presidente. E, geralmente é o que causa a maior parte dos escândalos políticos no mundo. Quando você lê, por exemplo, o livro do Michael Wolff, Fire and Fury Inside Trump's White House, por exemplo, ou quando você lê o próprio livro Fear, do Bob Woodward, você está querendo saber sobre as intrigas palacianas, sobre aquilo que eles não revelam. Nessa audiência pública do impeachment, você tem dois grupos, basicamente. Você tem um grupo que está querendo blindar o Trump, que são os republicanos, que é do partido dele, estão querendo blindar o Trump, dizendo que aquilo ali é tudo uma farsa, e você tem os democratas querendo fritar o Trump e depor o presidente. Num dos pontos ali, um dos congressistas republicanos diz o seguinte: olha só, vocês estão dizendo que o Trump tentou chantagear, tentou forçar o presidente da Ucrânia a fazer essa investigação contra os Bidens. Por outro lado, o presidente da Ucrânia, em diferentes circunstâncias após esse escândalo estourar, veio publicamente e disse que ele não foi coagido a fazer isso, que em nenhum momento o Trump forçou ele a fazer isso. E essa é uma afirmação tão estúpida, tão ignorante, que só quem não conhece política compraria essa história. Por que acontece? Como eu disse, você tem essas duas esferas. Você tem essa esfera do público, aquilo que você vai dizer enquanto candidato, aquilo que você vai dizer publicamente, e aquilo que acontece no bastidor. Se há um escândalo de corrupção, por exemplo, se há um escândalo de troca de favores nos bastidores, se você tem lá uma propina para um político nos bastidores, esse político não vai vir publicamente dizer que ele foi subornado, que ele recebeu propina. Não vai fazer isso. Nenhum político é estúpido o suficiente para revelar publicamente aquilo que se passa nos bastidores, por várias razões possíveis. Pela própria imagem dele, para não se queimar publicamente, e também para não se incriminar. Então, se o presidente da Ucrânia vai publicamente e nega ter sido forçado pelo Trump a investigar a família do Biden, é porque é o papel dele enquanto político. Publicamente ele vai lá e mente. É isso que as pessoas fazem. Tanto isso é verdade que o próprio príncipe, depois dessa fala do Bolsonaro de dizer que errou ao casar, entre aspas, com o Mourão, o príncipe vai lá no Twitter e fala que não, que o Bolsonaro não mencionou o Mourão. Ou seja, aquilo que se passou no bastidor é negado publicamente. Mesmo supondo que o Bebiano fosse o criador do dossiê, ele não viria a público dizer isso. Porque o papel da retórica pública é ocultar a retórica do bastidor. Isso é tão óbvio, isso é política, gente. A política é isso. Você diz uma coisa para o público e você diz uma coisa para os seus correligionários. Você diz uma coisa para os seus asseclas, para a sua cambada. Você simplesmente não pode vir a público e dizer tudo o que se passa nos bastidores. Isso é óbvio. Embora esse caso do príncipe não tenha tanta relevância enquanto notícia, se ele faz suruba ou não, suruba gay, né? Se ele faz suruba gay ou não, por outro lado, nos ajuda a compreender esse jogo de ocultar e revelar. Também nos ajuda a compreender os mecanismos da política. Por que, por exemplo, queimaram o príncipe como vice-presidente e colocaram o Mourão? E como você tem um presidente também que cai nessas conversas, que cai nesses boatos. Ao invés de confirmar o dossiê ou não, o Bolsonaro simplesmente comprou o dossiê como se fosse verdadeiro e optou por outro vice-presidente. O que, de certo modo, talvez tenha sido uma decisão melhor. Porque o Luiz Felipe de Orleans Bragança, ele é um olavista, ele faz parte desse núcleo ideológico que cerca o presidente, desses olavistas que vivem no mundo do delírio, enquanto o Mourão aparentemente ainda detém um pouco de independência racional sobre o mundo. Então eu quero saber de vocês aqui, primeiro, se essas notícias importam, né, se essas notícias dos bastidores importam. Eu entendo que sim, porque isso revela a hipocrisia dessas pessoas. Se vocês acham que importam isso, depois, se um dossiê desse, se fosse revelado posteriormente, teria algum efeito explosivo no governo Bolsonaro, se ele houvesse optado pelo vice-presidente, pelo príncipe, se isso afetaria de algum modo o governo dele ou não. E no caso do impeachment do Trump, que começou ontem as audiências, se você está acompanhando também, o que você acha que vai dar nisso? Se vai levar adiante, se vai chegar o impeachment do Trump ou não. Deixa no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!